Chegamos, jovens tokenizadores, e hoje um convidado de peso, amigo da galera do Axie Infinity, você sabia? Amigo da galera do Axie Infinity? Ele temos uma história aqui muito bacana, que ele conheceu o fundador e toda a cúpula do Axie Infinity, e a gente vai saber mais dessa história com o João. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado João, obrigado Elô por ter me recebido aqui hoje. Prazerzaço compartilhar um pouquinho dessas boas experiências. Eu que já era um fã de games, né? Já vim trabalhando na verdade nesse universo nos últimos anos, está sendo mais animador ainda, está desenvolvendo agora bons projetos em NFT Game. Então vamos que vamos. Obrigado mais uma vez. Bom demais, bom demais. O prazer é todo nosso. Temos que começar do começo, né? Vamos começar do começo. Então, começa do começo da tua história. Como que você entrou no universo, né? A gente sabe que temos aqui, ó, não sou de Salvador, mas eu gosto de falar que todo mundo é meu conterrâneo. Temos aqui, ó, conterrâneo de Salvador, soteropolitano mesmo, gente. Um abraço pra Salvador. Ano que vem tamo lá, né, Joãozinho? Se Deus quiser, Durval Lelis, Asa de Águia e bora pra avenida. Tá todo mundo querendo saber sobre o carnaval nos próximos anos aí lá em Salvador, tá uma polêmica. Mas sim, acho que o começo do começo, assim, é um menino muito curioso lá de Salvador, Bahia. Tô morando aqui em São Paulo já, na verdade, né, desde 2017 ali pra frente. Mas eu gosto de dizer que até mesmo antes de entrar nesse universo de games, de uma forma geral, eu sempre fui um cara muito curioso do ponto de vista de tecnologia, inovação, startups. Lá em Salvador eu comecei numa corretora de seguros, no mercado tradicionalzaço lá mesmo, passei 6 anos, mas foi muito interessante, entrei trabalhando de graça, saí como diretor comercial, então foi uma experiência muito boa na minha vida, por mais que não seja, né, tão inovador assim, mas eu acabei não encontrando tudo que eu estava buscando lá em Salvador em relação ao ecossistema de inovação e tecnologia, e eu acabei saindo, vim para São Paulo justamente para isso. Na época eu vim fazer eu sou muito agradecido inclusive por esse programa na minha vida, foi o Game Experience, um programa de educação total de uma startup aqui de educação chamada Game Academy, que eu acabei tendo a própria chance depois de trabalhar durante um ano nessa própria startup aqui. Então, antes de entrar em games, eu sempre fui muito ligado aqui em São Paulo em relação a startups, eu ajudei a construir algumas empresas, estava compartilhando com o João, inclusive, né? Logo depois disso, eu acabei sendo um Country Manager Brasil e sócio de uma startup de fora do país, dos Estados Unidos, chamada Inkilocker. Foi muito bom construir um negócio do zero aqui no Brasil, mas que já nasceu global, querendo ou não, porque a gente já tinha outras operações. Mas, enfim, como eu acabei começando falando, eu sempre fui gamer. Eu falei pro João que eu aprendi a falar inglês jogando. Metade dos meus amigos eu conheci somente online, até hoje, inclusive. Então, o metaverso já era parte da minha vida antes mesmo de eu saber o que era metaverso. E aí, pronto, acabei que eu tive o mega privilégio de ser o head de inovação e mobile de um dos maiores clubes de esportes do Brasil, chamado INTZ, talvez para quem ainda não conheça, e que foi muito massa. Acho que pude desenvolver um lado de inovação que sempre quis dentro de um negócio de alto crescimento, inovação, parcerias, implementação de processos, show, olhar mesmo para o business, mas eu pude olhar muito para a comunidade focando em mobile gaming no Brasil. Acho que foi uma das principais lideranças aqui para construir mesmo, quando tudo era mato, mobile esportes no Brasil. Então a gente foi meio que o primeiro clube a investir profissionalmente na história aqui mesmo pela primeira vez em vários mobile games como PUBG Mobile, Free Fire, Brawl Stars, Clash of Clans, entre vários outros que a gente estava sempre ali, né, entendendo. Então foi muito bom. Nesse movimento que eu estava construindo mobile esportes aqui no Brasil, que eu acabei conhecendo o meu sócio de negócio, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente aí, e agora eu estou aqui construindo a Base, né? Acabei de sair agora no meio do ano, para poder construir esse novo sonho aqui junto com a Base. Aliás, quero mandar um grande abraço aí, ó, pro Bruno Clash, pro Fê Coxa, parceiros nossos aqui, ó, são da Base, eles um abração aí. E me conta como que tá sendo esse desafio me conta um pouco da Base, né? Porque a Base é um negócio muito interessante, assim, a gente ouve falar em todos os lugares, né? E tipo, você sabe que é um negócio muito grande. Eu falei, mas o que a Base faz, assim? Que dá pra entender que é comunidade, que é esporte, que é conteúdo. Mas o que a Base faz? Cara, acho que eu posso dizer que a Base, vamos falar de uma forma mais simples aqui, a Base sim é uma guilda de jogos NFT, só que com um foco muito grande em conteúdo, comunidade e esportes, é claro, porque é meio que o foco do que a gente veio antes de trabalhar lá. Eu e o meu cofundador, inclusive o Matt, que é dos Estados Unidos, eu posso falar mais sobre isso. Mas sim, eu gosto sendo bem direcionado em 4 vertentes que a gente tem. Uma delas é a aquisição de assets mesmo em NFT Games, então a gente compra assets em vários metaversos e vários jogos diferentes para poder disponibilizar para a comunidade e abaixar a barreira de entrada de pessoas que querem entrar nesse universo de NFT Game e não necessariamente tem dinheiro. Então escolinhas é um foco gigantesco pra gente, mas não é só sobre Axie Infinity, gente. A gente tá para anunciar, inclusive, as próximas semanas, muitas parcerias e investimentos em novos jogos. Então sim, é uma vertente nossa.
Tem a outra vertente que a gente está construindo uma organização autônoma descentralizada, então quer dizer que para empoderar a nossa comunidade, para que ela possa tomar as decisões com a gente, né, a gente tem que ter o nosso token de governança também, assim como a própria YGG tem, né, a gente pode falar também sobre isso, o que é muito interessante que a mesma empresa que construiu e fez o token economics do AXS, do Axie Infinity e da YGG, a Delphi Digital, é o mesmo investidor nosso e empresa que também está fazendo o nosso token economics. Então no Q1 agora em 2022 a gente vai estar lançando, né, essa forma de poder empoderar de uma forma bem criativa e diferente aí no mercado, a comunidade também de games e esportes. E os dois últimos pilares, né, da Base, acho que tem muito a ver com o nosso coração aqui. Eu diria que um deles é conteúdo. Então, da porta para dentro, é uma network incrível de criadores de conteúdo que a gente está montando ali, tanto de pessoas que nascem já dentro da Web3, né, de NFT Game Crypto, mas a gente está ajudando muita gente grande já de gaming, que era a nossa conexão, na verdade, de antes, né, que agora está querendo fazer o shift para NFT Game. Então, a gente está ajudando eles e acaba gerando fonte de receitas ali também com brand deals, né, patrocínios, eventos, conteúdos originais, documentários, várias coisas que a gente pode utilizar essa base de criadores de conteúdo para entretenimento e também para educação. Acho que educação aqui, gente, é meio que o topo de funil. E a melhor forma de poder educar os brasileiros sobre o que é isso, eu acredito fortemente que é conteúdo e usando, é claro, como ferramenta os criadores de conteúdo. E o último, acho que eu não posso nem falar, tipo, ir muito a fundo, que assim, que é mais questão de esportes, é trazer nossa expertise de construir times world class mesmo, que a gente fez isso no mercado tradicional antes, só que agora trazer para o mercado de NFT Game, porque se a gente acabar oferecendo a melhor estrutura e os melhores processos, melhor técnico suporte para a galera, eles vão ser melhores jogadores, só que no NFT Game, ter melhores jogadores e a melhor estrutura, quer dizer que você vai ter melhor rendimento dos seus assets ali. Sim. Então é resultado também para a DAO. Então acho que são esses 4 pilares assim que eu posso falar bem de pincelado da Base. Claro que a gente tem muito mais coisa, mas é um pouco do que a gente faz. Legal demais. E você falou um pouco da parte das scholarships, da custódia do NFT. Sim. Então o que eu queria entender aqui é... Porque a gente sabe que jogos, projetos tem de monte, né? Demais. Como que vocês hoje fazem assim, vamos entrar nesse projeto a gente entra com uma exposição menor, como que hoje é a estrutura de vocês para, tipo, vamos realmente focar e investir nesse tipo de projeto? Total, acho que a nossa filosofia é uma filosofia que a gente, inclusive, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Todo mundo que quer investir nesse universo, a gente fala, vamos conversar um pouco sobre isso? Porque até antes de poder entrar nisso, eu quero dizer que tipo, o futuro do Play to Earn não é sobre esses projetos Click Gas que estão na moda aí, aparecendo para cima e para baixo, sabe? Eu acredito fortemente e é por isso que a nossa filosofia é dessa forma, quando a gente pensa em entrar no jogo, a gente pensa em vários fatores ali. Alguns deles que eu posso falar, definitivamente tem muito a ver com pessoas, e é como a Base começou. Antes de pensar em negócio, a gente primeiro conheceu as melhores pessoas nisso. Então, entende o time fundador, entende quem são os investidores por detrás daquilo mesmo, né? Entende o quão eles estão realmente inseridos nesse universo. E o outro lado tem muito a ver, que é uma parte um pouco mais técnica, querendo ou não, que a gente tem talvez a bênção de ter a YGG tão aberta nos ajudando em relação a isso. A gente teve a abertura, tipo assim, um livro aberto com a YGG, para primeiro ter comitês bissemanais com eles, para poder discutir projetos, entender toda essa parte, né? Pô, quem são eles, quem é que está junto nesse projeto, qual o roadmap e etc. E tem a parte de token economics, a gente puxa os nossos investidores mais inteligentes possíveis, imagináveis, em tudo que envolve roadmap, tecnologia, blockchain, tudo que vocês imaginam aí de tecnologia, a parte técnica mesmo. Então a gente puxa, entende questão de white paper a API deles, a ponto de integração, e puxa e discute com nossos investidores lá e com a própria YGG também. Então a gente fala, poxa, tem um plano legal? Show. Aí, na última fase da nossa análise, a gente vai do ponto de vista de exposição. É muito importante que você acerte no timing do seu projeto, no formato de gênero do seu jogo, que é muito importante, né, se é aceitável ou não, porque você pode ter um projeto massa, mas no gênero que nem todo mundo vai querer jogar. E aí tem a parte, é claro, que a gente fala com os investidores para entender, poxa, como a gente pode ajudar vocês, além de investir em assets. A gente não entra em jogos que a gente normalmente, não é regra, tá, gente, mas a gente não entra em jogos que a gente só pode comprar itens e é isso. A gente não acredita muito na análise que o aporte da Base vai ser um aporte financeiro. A gente quer dar um aporte também de inteligência e um aporte social. Social, eu digo do ponto de vista de como a gente pode utilizar a nossa rede, por exemplo, de criadores de conteúdo para realmente desenvolver a sua comunidade no Brasil, aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma parceria de verdade aqui, fazer um anúncio, sei lá, gravar num estádio de futebol, esse lançamento nosso aqui, spoiler, meu Deus. Tipo, vamos além, gente, em relação ao marketing também, porque a gente tem que levar isso para mais pessoas, para milhões de pessoas de verdade. A gente tem uma penetração de quase 50% dos brasileiros que se consideram gamers,
mas para poder chegar até neles tem que ter um potencial de marketing também, além de um projeto técnico muito bom. Então, enfim, isso é um pouco da pincelada aqui do que a gente faz. Pelo que eu estou entendendo, o modelo de negócio da Base, vocês trazem mais... Eu acho isso bem interessante pelo que você está falando, porque normalmente, quando a gente está num processo de captação, né, seja de startup, de projeto, a gente só pensa em investimento. Sim. E tem um ponto que é muito importante para as pessoas que já estão aí no mercado, que é o Smart Money, né? E pelo que eu estou entendendo, a ideia de tanto vocês entrarem em projetos, quanto vocês trazerem gente para entrar na Base, é o Smart Money. Nossa, tudo. Acho que eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu estava falando com o João também, logo antes de a gente entrar aqui, que quando a Base nasceu de uma forma geral, a gente não pensou já direto no business, no negócio que a gente vai montar. Tanto eu, quanto inclusive meu cofundador, o Matt, a gente começou primeiro pensando nas pessoas, sabe? O quão relevante vai ser estar próximo de algumas pessoas da comunidade e conhecer elas, genuinamente. Então a gente começou a conhecer, foi aí que a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer, né, a galera dos cofundadores do Axie Infinity, o Gab Dizon, que é o CEO da YG, vários, né, o Sebastian do The Sandbox, outra galeraça ali da comunidade que já estava construindo de verdade grandes projetos. E aí depois a gente acabou entendendo que poderia somar muito do que eles sabem para um projeto focado principalmente no Brasil. E sim, então tem que ter Smart Money tanto da porta para fora, da gente investir em um projeto também, quanto da porta para dentro, que é justamente, né, o nosso anúncio de ontem, né? Se você olhar um pouco dos investidores que a gente teve nesse seed round, é muito estratégico, cada um dos nomes que está ali é muito nativo, eu gosto de dizer, sabe? Não é só gente que está buscando dinheiro por dinheiro. Você falou que conheceu a galera do Axie Infinity, né? E a pergunta que eu tenho para você é: eles abriram a porta da casa deles e você de repente ficou mais confiante em relação ao jogo? Porque a questão do NFT Games é muito confiança, né? Você investe naquele projeto que você confia. E aí eu queria entender com você se você descobriu algum spoiler, alguma coisa do que vai acontecer aí. Se a V2 vem aí nesse... né? O que você tá sabendo que a galera não sabe? Mesmo porque quando a entrevista for ao ar, talvez aí... Talvez já até saiu. Aconteceu algumas coisas? Não. Essa é a pergunta que ou dependendo do que você falar, a gente vai passar a sua entrevista pra frente. Né? Pra poder dar um spoiler. Mas não, acho que com isso eu não me preocupo não, porque é uma pergunta que todo mundo faz. E acho que principalmente depois de que a gente acabou anunciando, né, que 2 dos cofundadores do Axie Infinity são também investidores nossos, todo mundo fala, vocês sabem que ninguém sabe, me conta, vamos aí, vamos... Cara, acho que respondendo primeiro essa parte, né, se a gente sabe alguma coisa, não, é incrível isso. Na verdade, tipo assim, a gente filtra tudo que eles sabem de conhecimento de mercado e o quanto eles são bons nisso, e aí que eles, tipo, dão um puta suporte pra gente. É muito animal. E aí a gente acaba acreditando muito nas pessoas que estão no projeto e a gente confia no output, né? Que são justamente as entregas. Então a gente sabe, gente, vai vir a V2, vai vir as implementações novas, vai vir o upgrade parts, vai acontecer. Eles têm o melhor time que hoje, um dos melhores times do mundo, se não o melhor, dentro desse mercado de product management e etc. Eu confio. Então a gente está junto nisso. Enfim, a gente confia bastante nisso neles, então... Agora eu quero saber o seguinte: 4 milhões de dólares. Aonde que vocês vão gastar? Vai ter jogo próprio? O que vocês pensam aí em relação a essa grana toda que vocês acabaram de receber de aporte, né? Sim. Qual é o destino e o que a gente pode esperar aí de um 2022, né? Vai ser interessante. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer aqui é que esses 4 milhões de dólares, até dando contexto para que talvez ninguém saiba o que está rolando aqui, a gente acabou de anunciar ontem, pessoal, publicamente, é claro, a gente já estava meio que no processo aí, a rodada de seed round da gente de 4 milhões de dólares, que foi uma rodada liderada pela YGG, e que a gente acabou trazendo o Gab Dizon também como pessoa física ali, né, como nosso primeiro advisor oficial mesmo para o nosso board. E que foi um momento muito interessante. A gente trouxe algumas caras muito legais do mercado, como eu disse, a YGG, a Delphi Digital, né, para poder nos ajudar com o Token Economics, a Bitcraft também, que é tipo muito respeitada nesse universo. Vários outros fundos assim, e como investidores anjos também, 2 dos cofundadores do Axie Infinity, o Alexander, o Diho, o Sebastian, o cofundador lá do The Sandbox, e o Nick, que é um cara também que ele era do marketing do The Sandbox, mas está construindo agora o Rumble Kongs, que é um outro projeto lá, e o Rental NFTs, que é basicamente um projeto para poder você alugar seus NFTs de uma forma mais fácil. Tudo estratégico para um pouco do nosso negócio, né? Então aí todo mundo pergunta, poxa, 4 milhões de dólares, etc. E antes de falar como a gente vai gastar, eu gosto de dizer que é só um ponto de início só. Tipo, parece que é muita coisa, mas dentro do que a gente está sonhando e dentro do que a gente vê de potencial no mercado,
é muito pouco, inclusive, perto de onde a gente vai chegar. E de roadmap, que eu posso dizer olhando primeiro para esses 4 milhões, é uma bênção mesmo para a Base, assim, e para a comunidade brasileira, porque eu gosto de dizer que tem 2 grandes focos. O primeiro deles, sim, é um foco gigantesco, diferentemente de outros focos que a gente só foca em aquisições de assets. Calma, gente, isso vai acontecer anyway. A gente vai investir, boa parte disso vai acontecer. Próximos anúncios, próximas semanas, vocês vão ver o que está acontecendo, mas nosso foco é marketing e conteúdo educativo pra caramba, pra galera, sabe? Como a gente vai fazer um onboarding das próximas milhões de pessoas aqui no Brasil primeiro, em relação a esse mundo de NFT Game, para depois chegar ao próximo bilhão de usuários aqui. Então a gente está fazendo várias iniciativas que a gente vai lançar, tudo focado em conteúdos originais e construir a melhor rede com o melhor suporte de criadores de conteúdo. E o segundo ponto que eu gosto de dizer também é muito tecnologia, gente. Tecnologia do ponto de vista interno da empresa. A gente está construindo várias ferramentas de dados, principalmente, né, internas, para poder maximizar a performance tanto da nossa comunidade, né, mas também de análise de dados sobre os projetos que a gente está entrando. Então a gente acredita fortemente que dados é uma parte muito interessante. E o último, é claro, acho que eu posso dizer isso, gente. Basicamente a gente vai ter a construção do nosso protocolo, que é basicamente o que vai dar a nossa base para poder a gente lançar no Q1 agora o nosso token público, né? Então a gente tem um roadmap aí que basicamente, no máximo, talvez a gente tenha mais um private sale ou Series A ali, e a gente possa ir direto para o lançamento do token, ou já no início do ano agora a gente já vai estar lançando realmente agora. Estamos no meio, neste exato momento, conversando com todos os nossos investidores com a DeFi Digital para entender o melhor caminho. Mas eu gostaria de dizer que tipo, é isso, vai ter muito investimento em assets, mas principalmente educação, marketing e tecnologia dentro da Base. Eu acho que o principal capital não é nem a grana, né? Só pelos nomes que você disse, de você ter sócios, investidores e pessoas de dentro do mercado que hoje criaram coisas que já deram certo. Você fala do Sandbox, você fala do Axie Infinity e outros projetos, né? O dinheiro acaba virando secundário, porque o que faz acontecer são cérebros, sim, né? Cara, que sabem tocar o negócio, e aí você com dinheiro consegue potencializar o negócio. Então assim, o dinheiro é potencializador, cara. Potencializador. Tanto para positivo quanto às vezes para negativo também. Por isso que eu tenho muito medo de dinheiro muito fácil, às vezes assim, pra onde a gente olha. Mas esse dinheiro não foi fácil. Eu aposto que você gastou muita saliva, você teve que se provar e provar durante N reuniões. Não é de agora, esse anúncio é só um resultadinho de muito tempo. Desde o ano passado que a gente vem cavando um pouquinho disso aí. Então, a gente está muito feliz no fim das contas. E tem algo que a gente aprendeu demais assim. No mundo de cripto, eu espero de coração que a gente possa construir essa cultura, né, nesse mercado que a gente está liderando também aqui, que é a cultura que eu chamo de crypto native, né, nativa de cripto, que é a cultura colaborativa. É abrir mesmo o livro, gente. Vamos conversar sobre as melhores práticas, vamos ser aberto em relação a como a gente pode melhorar em conjunto. É porque todo mundo cresce nisso. Se não fosse dessa forma, a própria YG nunca iria nos apoiar e abrir tudo que eles fazem lá para poder a gente também ter acesso lá. Porque eles poderiam simplesmente vir ao Brasil, mas entenderam, cara, vamos entender quem é nativo de verdade desse mercado e vamos apoiar com o que a gente faz de melhor e com as pessoas que já estão fazendo isso de melhor no mundo também para poder potencializar esse potencial, eu gosto de dizer, transformar essa potência, essa potência realmente, esse potencial em uma potência. Então, pô, vamos pra cima. É muita filosofia que eu acredito, velho. Pois é. E Elo, uma das coisas que ele falou aí, que acho que bate muito com o nosso mindset, é produção de conteúdo com qualidade, produção de conteúdo original. Nossa, né? Esse podcast aqui, basicamente, é o início de uma série de coisas que a gente já vem fazendo, né? Começamos com o primeiro reality show de Axie Infinity, agora a gente lança o podcast. Parabéns, inclusive. Vocês gostaram? Muito legal. E agora a gente vem também com um documentário, né? Em breve a gente vai começar também. Então, assim, acho que está muito, muito próximo com o que o João está falando, né? E com os nossos ideais. Com certeza. Aliás, quero parabenizar aí sua equipe de marketing. Tô adorando a ação do calendário, gente. Todo dia tô vendo lá o calendário. Nossa, fiquei sabendo que assim, ó, como a biblioteca de assets de NFT da Base está muito grande, acho que eles vão mandar algum presente pra Space, né? Fiquei sabendo disso, João. Recebi? Eu ouvi, recebi. Opa, eu ouvi, recebi. São os mimos? Mas tá muito legal mesmo. Não, bom, isso aí trouxe um engajamento muito massa lá pra gente, assim, que é algo que não tá muito na cultura, talvez, aqui do Brasil, esse negócio de calendário de adventos, né? Mas que a gente trouxe pra cá pra poder selar o ano da gente de uma forma especial, assim. Só que eu vou te dizer que é muita estratégia também lá dentro pra galera começar a tocar em vários lugares diferentes de NFT Gaming. A galera tava muito focada em Axie Infinity, eu acredito que Axie Infinity
tem que ser a base mesmo mais confiável de conteúdo. Mas a gente falou, cara, qual a forma que a gente pode engajar mais a galera, fazer com que elas tenham contato com outros projetos também? É isso, vamos trazer. Então, aí várias coisas diferentes lá. Eu tenho uma pergunta pra você, porque eu axe que, pra mim, é XRP. Pra mim, o X é o Bitcoin das NFTs, não tem jeito. É o pra que mim Só que eu vejo que a galera tá muito engajada em ClickGas. O que eu tô sentindo é isso, tipo, você tá lá, temos um grupo de managers de scholarships, né? Isso. Então, um abraço aí pra galera do grupo. E eu vejo que o pessoal tá muito de tipo, não, vou vender meu time de X, vou comprar Coinfish, vou comprar CryptoCars, vou comprar CryptoMines. Eu ia falar agora, meu pai do céu. Exato, e vou comprar e eu acho meio complicado isso, né? Porque eu acho que é muito importante a gente fomentar a comunidade com bons jogos e bons projetos. Que é o que a gente fala, a gente gosta muito, por exemplo, de Ember Sword, Galaxy, Synergy of Sierra, até o próprio Sandbox a gente gosta muito, Aurora, enfim, são jogos que a gente gosta muito, que a gente quer fomentar isso, mas a gente tá vendo que o pessoal tá, tipo, muito no foco do ClickGas. Então, não é um aspecto do play to earn, é um aspecto só do earn, parece, né? Não é o futuro do play to earn. E a gente meio que tá hackeando um pouco isso. Porque se você vê, inclusive, até os grandes criadores de conteúdos, eles estão ainda muito focados nisso, porque é o que chama público. E o que a gente falou, vamos hackear um pouco esse sistema de todo mundo interessado nesse mercado? Foi incrível, até compartilhando assim, meio backstage, que a gente falou, cara, vamos botar um dos dias do calendário de evento como CK. Mas a realidade, o que a gente está querendo é puxar toda essa galerinha aqui para dentro. E você nunca vai ver a Base, enquanto Base investindo num projeto, anunciando, como a gente vai anunciar agora, parceria com o CK, o cripto, aquilo, ClickGas, aquilo. A gente, na verdade, trouxe uma galera, foi um dos maiores engajamentos que a gente teve. E todo mundo a gente acabou traqueando para poder trazer um conteúdo educativo logo depois daquilo sobre o que são projetos de verdade. Trazer com um criador de conteúdo pra gente. É isso, esses são projetos de verdade, etc. Vocês vão ver que, tipo, eu fico feliz de ouvir isso, porque tem fatores no futuro do mercado de games que antes era só entretenimento e interação, mas agora o NFT, o blockchain, está trazendo do ponto de vista de educação financeira também muito importante para isso. Então, poxa, vamos falar sobre isso agora também? Vamos entender o que é um projeto de verdade? Não basta o jogo ser muito bom e divertido, mas se estiver te dando dinheiro demais só para você clicar ali e tem algo de estranho. Enfim, então a Base também, acho que é uma filosofia nossa de trazer essa revolução pro mercado do que são projetos bons de verdade. Adoraria conversar, inclusive, sempre mais com vocês, para entender como a gente pode colaborar e entender o que são isso, mas ClickGas... Um convite aqui, ó. Estamos aqui a semana inteira, se você quiser vir tomar café uma vez por semana com a gente tá fazendo isso com o pessoal da Mercúrios Cripto agora, né, Joãozinho? Na verdade, eu acho que, como a nossa sinergia é muito grande, quanto mais próximo a gente ficar, eu acho que muitas ideias a gente vai fazer aí em collab, sabe? Muita coisa a gente vai poder criar. E uma coisa também que eu já quero te adiantar, toda essa estrutura aqui é própria. Então nós temos as câmeras, nós temos o espaço. Se um dia você se sentir à vontade e quiser criar algum conteúdo dentro da nossa casa, a casa é sua. Obrigado, obrigado. Como eu sei que agora você vai precisar fazer muito conteúdo de qualidade. Sim, então, muito importante. A gente já tem esse expertise, eu venho da televisão, venho da produção de conteúdo. A Elo é uma criadora de arte que também nos ajuda a todo momento. Então, se a gente se somar, a gente multiplica. Né? Eu costumo brincar que se a gente se soma, a gente multiplica. Demais. Né? E a nossa casinha aqui tá de portas abertas para você. E, cara, eu tô muito feliz de poder receber, né? Eu acho que é um dos nossos grandes presentes, essa poltrona aqui, porque essa poltrona tá trazendo muitos amigos novos pra gente. Então, um abraço pro Stenfield, que é nosso amigo agora, muito bacana, né? Virou irmão gêmeo do João, praticamente. Não, né? E é engraçado que, assim, tem muita gente que tá vindo aqui e a gente só conhece pela internet. Né? E quando a gente é sério, e é muito louco, e aí você já é íntimo de algumas pessoas, né? Que nem eu falei pra Jéssica, pô, Jéssica, eu achava que você era toda metida e tal, e cara, ela é sensacional, a gente dá altas risadas, fala de inúmeras coisas, né? O Stenfield, antes de entrar aqui, a Elo ainda virou pra mim e falou assim, João, o Stenfield é um advogado sério, você não fica falando besteira, que eu adoro falar besteira, você toma cuidado com o que você vai falar. Cara, daqui 3 horas a gente já tava conversando de tudo que você pode imaginar, dando risada, marcando até uma cerveja. Falar umas besteiras é bom. Atrasou a outra gravação de ficar batendo papo, foi bom demais, né? Foi bom demais, então eu acho que essa cadeira é uma cadeira sagrada.
porque tá sentando muita gente boa e a energia que emana daqui, porque eu acredito muito em edição, energia. Luz aqui, ó, na cadeira, edição. Ela põe a luz aqui, ó. Fumacinha, né? E eu acredito muito em energia, né? Às vezes você tem, sei lá, pessoas que não têm a mesma energia e talvez você precise, às vezes, né, ou melhorar, ou trocar, ou simplesmente sair fora, porque a energia que emana positiva, né, ela também te joga para baixo. Então, cara, sempre energia positiva, pensamento positivo, é a base. Falando sobre duas coisas que eu acho muito interessante, até um elogio também pra Elo. Elo é uma das pessoas mais comunidade, assim, que eu conheço. Desde os meus primeiros dias ali aqui no Brasil, eu sempre fui buscar, como eu fiz internacionalmente, eu tinha que fazer aqui no Brasil também. Quem é que tá construindo aqui também o tanto quanto eu quero construir? E a Elo sempre tava lá na frente de algumas iniciativas legais de conteúdo, com a galera puxando o pessoal lá no grupo também, vamos conversar, vamos trocar ideia, compartilhando, genuinamente, tipo, apoiando tudo que os outros estavam fazendo também. Então, parabéns por desenvolver o trabalho que você está fazendo. Espero que a gente possa estar cada vez mais próximo de verdade, genuinamente mesmo, assim, com todo o calor baiano que posso trazer para cá. De verdade, eu sou um cara muito pessoas, assim. Então, vamos nessa, João, vamos nessa. Tipo assim, acho que é só conversar, relação ao conteúdo. Adoraria estar mais próximo aqui, é um pouco do que a gente quer desenvolver. E acho que o nosso primeiro passo lá em setembro mostrou muito do que a gente também acredita, que foi tipo assim, vamos fazer um soft launch da Base. A gente tá aqui meio que stealth, né? Começando no início do nada, já tínhamos, sei lá, um mês de operação. Vamos já trazer um evento ao vivo dentro de um estúdio ao vivo também aqui em São Paulo. Bay Genesis, trazer, sei lá, o Gato, a galera grande aqui, Marduk também, juntar a galera tradicional com quem já de dentro. Sei lá, bater um papo sobre isso. Foi o que aconteceu, mano. A galera entendeu que... Não sei nem se pode xingar, mas que porra é essa, galera? É televisão, é tipo do nada ali, que tipo um primeiro passo lá. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz porque a gente pôde entregar o nível, pelo menos, que a gente acredita. E foi muito pra comunidade, pela comunidade mesmo, desde o início, sabe? O que era interessante pra comunidade, focando muito em Axie, porque também eram os primeiros passos pra gente, né? Mas que foi muito interessante, mas foi uma barreira pra gente, porque tipo, a galera entendia muito bem o que a gente estava fazendo. A gente teve, né, o privilégio de lançar, inclusive, o Discord oficial da comunidade PT nesse ao vivaço lá. E foi uma maluquice, assim, de... Gente, não foi nada combinado. O Dirro foi verificado, né, alguns dias antes lá no Twitter. Eu brinquei com ele sobre isso, eu joguei essa ideia lá na hora, de maluco. A gente falou, conectou pontas lá e deu certo. Não é nada complexo demais, gente. É só maluquice mesmo e cara de pau. Então rolou, foi muito interessante. E ao mesmo tempo a gente teve algumas travas, assim, de galera entender, poxa, quem é que tá chegando agora fazendo tudo isso? Não é para tanto, eu não entendi muito bem. E por isso que eu bato muito nessa tecla de, gente, a gente tá tendo a chance de construir um mercado do zero. A gente tem a chance de construir também uma cultura do zero. A gente não pode construir uma cultura predatória dentro do que a gente está construindo aqui agora. Se a gente se somar com quem é de somar, a gente vai poder multiplicar. Gostei. Até um gancho que eu vou puxar aqui. Puxa! Porque a gente está falando de construção de comunidade do zero. E é algo que eu gosto muito no Axie e que eu vejo que a gente está conseguindo passar para os outros jogos do Play to Earn, porque hoje a gente, sendo a maior comunidade de Axie, é a maior comunidade de Play to Earn, né? Sim. Então, tem algo que eu gosto muito, não só na questão a nível de comunidade de pessoas que jogam, mas a nível de managers, que é um pessoal que eu vejo que tira a toxicidade, porque a gente sabe que no meio de gamer é muito tóxico, né? Tipo, galera, é um ambiente muito complicado. Quando a gente fala de cripto também, é um ambiente um pouco complicado, e eu vejo que a gente está criando uma estrutura muito saudável. Então, uma estrutura de pessoas que se ajudam, uma estrutura de pessoas que não são concorrentes. Quem vem com os papos de mercado, tipo, não, vamos engolir o mercado, galera já tira, porque não é vamos engolir o mercado, né? Isso. É vamos, tipo, fortalecer o mercado. A Base fortalecendo, a Space fortalece, o Curso Cripto fortalece, Blockchain Games Brasil fortalece, YGG, todo mundo fortalece, isso, né? O que você enxerga dessa construção que a gente está fazendo, quebrando esse paradigma anterior do que a gente estava vendo no mundo dos games, né? Tipo, jogos, por exemplo, são divertidos como o LoL, mas que a gente sabe que a comunidade entende, né, gente? É o futuro, gente. Acho que eu gosto de dizer que a gente não está só revolucionando o mercado de games, a gente está revolucionando como as pessoas se relacionam e como as organizações elas são geridas. Esse papo que a gente tanto fala de organização autônoma descentralizada, a gente ainda o mundo está querendo entender ainda o que é ser autônomo, mas a descentralizada a gente está começando, a parte descentralizada a gente está começando a fazer isso, que tem muito a ver com colaboração.
é dar poder para mais pessoas para que elas possam crescer juntos. Então eu acho que a fase que a gente está vivendo aqui, primeiro são duas assim que eu gosto de enxergar. A primeira é o agora do jeito que a gente está fazendo, que é o meio que o mercado expelir quem só está pensando, né, de forma predatória e trazer quem de fato quer somar, né, para poder multiplicar, crescer, entender, compartilhar. E aí tem a segunda fase, que eu acho que vai ser, né, dali para frente, quando todo mundo que realmente está liderando esse mercado tiver a estrutura, né, bem legal, ao ponto de cada um deles, por exemplo, ter seu próprio token de governança para sua própria comunidade, vão começar a ver vários desses deals, assim como a gente está fazendo com a YGG e outras grandes guilds também, que é o que a gente chama de token swap. É basicamente os próprios projetos, eles vão ter participação de governança entre eles. Então é bizarro o quanto, tipo assim, é como se a Space pudesse ter participação na governança da Base e vice-versa, para a gente poder se ajudar em decisões estratégicas também. E às vezes formatar sub-DAOs focadas em um projeto específico, né? Que é muito do que a Base também vai fazer. Então vamos focar, né? Trazer uma galera que está focada nesse projeto, nesse game aqui, e vamos fazer um sub-token dessa sub-DAO aqui para isso. Então acho que a primeira fase é abstrato, é filosofia, energia, como a gente gera as empresas, e o segundo passo vai ser lá para no token mesmo, sabe? Token swap para a gente poder ter participação de verdade no smart contract, né? De decisões. Então vai ser animal. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, uma dúvida não, uma curiosidade. Manda. Como é que você conseguiu chegar em todos esses caras? Tipo, X-Infinity. Como que foi essa construção, né? Porque é difícil, né? Você chegar, às vezes, dentro de uma corporação bem-sucedida, conseguir falar com o CEO e o CEO te dá atenção e ainda te dá dinheiro. Sim. Aí eu queria entender, cara, como que é feita essa construção, como é que você chegou, né? Qual foram os caminhos que você trilhou até o contrato? Obrigado pela pergunta. Tá? Eu falo sempre de história, mas pensei um pouco na caminhada agora aqui, né? E por uns 2 segundos e vi o quanto eu posso ser grato por tudo que rolou. Eu não vou dizer que tem uma fórmula mágica. Eu acredito que é um conjunto de muitas coisas que aconteceram na minha vida de uma forma geral. Eu acho que tinha um pouco de curiosidade minha sobre o tema de personalidade e ser um cara muito pessoas, e tem muito a ver também, soft skill, né? E tem o meu hard skill, que eu acho que tudo que eu construí anteriormente me ajudou muito a entender esse mercado e com quem falar há muito tempo da forma correta. Então, o fato de eu ter trabalhado com tecnologia, o fato de eu ser, né, um investidor entusiasta de blockchain há muito tempo, e o fato de eu já desenvolver e estar construindo o mercado de games, né, e esportes no Brasil já nos últimos anos, me deu uma expertise e uma autoridade, inclusive, de já chegar para essas pessoas não dizendo o que é que você pode somar para mim, mas eu chegava lá também, me deixa somar também contigo em relação a isso. Vamos lá, e tipo, fui mandando DM pra um monte de gente, fui fazendo conexões atrás de conexões mesmo aqui, tipo, tentei muita coisa, muito contato não deu certo, mas eu acho que o fator mágico ali foi que na primeira abertura que eu tive, eu consegui fazer com que esse momento fosse mágico bastante para que essa pessoa pudesse querer me introduzir, inclusive, para outras também do próprio círculo dela ali, sabe? Então, acho que, tipo, eu gosto de dizer give first, then give back. Então, tipo, eu foquei muito mais em como eu poderia somar e contribuir para depois entender como eles poderiam ser meu investidor, meu parceiro e tudo, sabe? Então, o que eu posso dizer? Teve um pitadinho de cara de pau baiana, teve um pitadinho, né, de calor ali pra gente poder conversar, mas eu posso dizer, gente, não tem muito segredo. Meu background me ajudou pra caramba a poder somar da melhor forma com pessoas e elas estavam esperando aquilo naquele momento de mercado. Então, é meio que por aí, cara, não tem receita de bolo. Tem um negócio engraçado, porque estamos com 2 Joãos aqui, né? João ao quadrado. João ao quadrado aqui. E o João fala um negócio que o meu João fala sempre. Meu João, tipo, desde que eu conheço ele fala, tudo na vida que eu fiz foi pensando em ajudar primeiro e depois, de alguma forma, ser ajudado. Mas nunca pensando em ser ajudado, sempre pensando em ajudar. E essa mentalidade juntou a gente, essa mentalidade trouxe pessoas muito boas próximas a gente. Um abraço, aliás, pro nosso sócio Alê, que foi uma dessas pessoas boas assim pra gente. Então eu acho muito importante isso. Você que é empreendedor, você que está querendo entrar no mercado, você que está desenvolvendo aí, queria muito aí começar a comunidade, blockchain games, é muito importante. Vocês estão com 3 pessoas aqui, que querem muito o bem do mercado, que estão conhecendo muita gente, que estão fazendo estrutura. Então, não pensem dessa forma predatória que às vezes a galera pensa, né? De tipo, vamos engolir o mercado. Não pensem isso, gente.
pense de que forma eu posso somar, de que forma o mercado pode crescer, porque até agora foi a mentalidade, ó, de nós três, e eu acho que os caminhos que a gente tá tomando, onde a gente tá, é um lugar muito grato, né, Joãozinho? É que, na verdade, eu vejo todo como uma coisa só. É como se fosse uma pizza, a Base é um pedaço, a Space é um pedaço, a YGG é outro pedaço, e no fundo a gente forma um ecossistema positivo. Agora, você imagina se de repente tem uma pizza que não tem um sabor tão gostoso, aliás, um pedaço que não tem um sabor tão gostoso. Às vezes você vai crucificar a pizza inteira por um pedaço. Então, se ele fizer um bom trabalho, se nós fizermos um bom trabalho, e se a gente se somar colaborativamente, sabe o que todo mundo vai pensar? É um mercado bom. Por que o mercado cripto no começo foi tão mal falado? Falavam que era só lavagem de dinheiro, terrorismo, putz, só coisa ruim. Porque as pessoas que usaram a própria ferramenta, que é uma ferramenta boa, não usaram da maneira certa. E aí acabou destruindo a imagem do todo. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Parabenizar, porque a gente sabe que para conseguir R$1 é muito difícil, dinheiro é trabalho, e principalmente credibilidade. Né? Para conseguir pessoas certas, eu acho que é mais difícil ainda. Porque dinheiro hoje tá fácil no mercado, gente. Tipo, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente tá falando de NFT, qualquer coisa que você tá na moda. Se você fala assim, tem um projeto de metaverso e NFT, quanto você quer? Nossa. Então, você ter pessoas certas, né? A gente brinca aqui, João, que ninguém come uma baleia sozinho. Né? Então, para comer uma baleia, todo mundo tem que dividir. A blockchain é uma baleia. Blockchain é uma baleia. E a gente cada um vai ter uma fatia dessa baleia e não tem como comer a baleia sozinho. Não tem. É verdade. Super acredito nisso. Quero, inclusive, que a gente construa isso aqui e dê boas risadas no futuro sobre essa sinergia que a gente acabou descobrindo talvez agora aqui tão forte. Então, bom, já pode trazer os NDAs, né? Vamos já assinar o contrato. Baixa aqui, ó. Já tá aqui, peraí só um minutinho. Você sabe que eu fiz muita campanha política, né? Antes de sentar aqui. E uma das galeras mais criativas é a galera de Salvador. Galera, é sensacional. É sério. Salvador tem um polo criativo que o Brasil inteiro não tem. Você vê, ó, Joel Santana, que é um dos grandes publicitários, veio de Salvador. Né, e outros grandes publicitários. Então, assim, a criatividade de Salvador, né, move o Brasil. E se eu tivesse que escolher um lugar para nascer, ou seria Minas Gerais, que eu gosto muito, ou seria Salvador, pela energia, saca? Você é privilegiado, João. Privilegiado, eu amo Salvador. Nasceu em Salvador. Eu tenho inveja do João, queria ser solteiropolitano. Eu gosto muito de Salvador e... Tô esperando você ir lá. Vamos tomar uma cervejinha lá em Salvador, não tem coisa melhor. Não tem, João. Eu sou apaixonado. E quais são os planos agora imediatos? O que você pensa em fazer, tipo, pra semana que vem, já para começar a agilizar aí, né? Boa pergunta. Acho que tem 2 grandes focos no curto prazo agora para a Base de uma forma geral. Acho que o primeiro tem muito a ver com hiring, de contratação mesmo. Então a gente vai estar anunciando muitas contratações legais mesmo, muita gente boa que a gente está trazendo de mercado mesmo também, sabe, para poder somar. Gosto de dizer que eu trabalhei em esportes, eu vi muita gente apaixonada e todo mundo quer trabalhar com esportes. Mas chega um momento de desenvolvimento de mercado que você não só tem que ser apaixonado, como você também tem que ser bom no que você faz. Então, a gente está trazendo, né, um pouco dessa mescla agora de pessoas. Então, temos, sei lá, umas 52 vagas agora para os próximos meses que a gente vai estar abrindo aí. Bom demais, hein, gente? Vamos anunciar aí na comunidade. Vai ser bom. Então, gente, fiquem ligados aí. Gente boa, apaixonada, que entende também um pouco sobre isso. Vai ser animal sobre muitas áreas diferentes. Mas sim, é só o início. E acho que o segundo foco, além de contratação, especificamente falando, é muito manter esse momentum que a gente fala, né, pós-investimento. A gente vai estar anunciando várias novas parcerias aí com novos jogos que a gente está entrando além do Axie Infinity, que a gente tem a filosofia de, primeiro também, jogos que têm um potencial imediato, talvez, de play to earn, se for algo consistente, porque a gente já precisa trazer impacto pra galera, a gente precisa já mudar a vida de pessoas, então por isso que o Axie Infinity, fala o que falem, pra mim tem que estar ali como base. E o outro lado tem muito de investimento de jogos que são futuros também. Da mesma forma que a YGG hoje tem quase $1 bilhão no treasury deles. E muito disso também é fruto de bons... Claro, além do token deles, é muito fruto de bons investimentos, de bons projetos no início. A gente está contando com a ajuda deles agora para poder fazer um track record tão de sucesso quanto deles também. Para novos jogos que vão ser lançados nos próximos anos, tal. Então,
Vamos anunciar tudo isso agora nas próximas semanas. Vou te contar uma coisa, João. Essa mesa aqui, ó, que eu tô te mostrando, é uma mesa de negociação. O João já sabe, né? Tem uma negociação que a gente vai fazer depois que desligar as câmeras. Não, vamos fazer ao vivo aqui. Não, tem uma que não dá pra gente falar ao vivo. Você sabe o que é? Não faço... Ah, já sei o que é. Já sabe o que é. Não dá pra gente falar ao vivo, mas... Ainda não. Ainda não. Mas depois vocês vão tem saber. uma que dá pra gente falar, né? Que a gente sabe que vocês estão legais agora, estão querendo desenvolver a comunidade, né? João, eu fiquei sabendo... Quer um cafezinho, João? Fiquei sabendo que a gente tá procurando patrocinadores para esse podcast. É verdade. Estamos procurando patrocinadores para esse podcast. E o podcast ainda não foi para quando vocês verem, já vai estar no ar. É verdade. Será que a Base não quer, ficar fazendo umas inserções aqui, uns GCs nesse podcast? A casa já não é nossa? Vinheta de abertura com patrocínio. Sim, ó. De repente uma participação especial do João em todo o podcast, trazendo seu conteúdo, trazendo as suas informações privilegiadas pra galera. Fiquei sabendo, hein? Fiquei sabendo que tem abertura pra Base nesse podcast. Tem. Eu diria que, como um bom cara responsável também que sou, não é 100%, mas eu quero 90%. Quero falar com vocês sobre isso, independente, tá, gente? Pode confirmar e é isso. Quando sair, você vai ter É isso, fechamos o primeiro patrocínio aqui, ó. Ao vivaço! Não sei como vai ser a inserção. Vai ter beijo aqui, nesta mesa, de algum jeito, nessa tela aí que vocês estão olhando. Vai ter. O loguinho da Base assim, ó, que nem um bumerangue na tela. A Elô vende gelo pra esquimó, velho. O esquimó tá debaixo do iglu. Ela falou, o senhor não quer comprar um pedacinho de gelo? Um agradecimento pra... mãe aí, essa daí é vendedora nata. Vou falar de novo porque eu não vou falar o nome dela porque eu tenho medo. Um agradecimento aí pra dona minha mãe, porque minha mãe, ela vende tudo, vende comerciante, bala minha mãe. Mãe... Ah, não pode falar não. Não pode falar o nome dela, não pode falar o nome dona dela. Um beijo, mãezinha. Beijo. João, agora é qual hora? É a hora dos ventos? Dos ventos nórdicos ou dos ventos brasileiros? Não sei, o que você acha? Eu acho que agora é a hora da conexão internacional. Então, galera, chama a conexão internacional aí. Olá pessoal, aqui é a Kátia do Mundo Cripto Feminino e queria perguntar aí ao convidado como é que ele vê o desenvolvimento dos jogos em NFT no Brasil, considerando todas as questões regulatórias que estão a existir à volta dos jogos e de todo este mercado. Valeu, galera da Conexão Internacional. Ótima pergunta. Vamos pra cima. Acho que, focando então como eu acredito com que esse mercado de NFT Games vai se desenvolver, olhando muito para a comunidade brasileira aqui, eu não tenho como não falar de um fator importantíssimo que tem muita parte da minha história, que tem a ver muito com gente boa, mas com a plataforma mobile de uma forma geral, gente. Todo mundo sabe que o Brasil tem um lado muito forte de entretenimento, fãs de games, mas muitas vezes a gente tem quase 40 bilhões, salvo engano, milhões de brasileiros que quiçá têm acesso bancário, mas que, de outro lado, quase todo mundo tem um smartphone na mão. E quando você olha ainda mais no macro, gente, o games, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o maior mercado de entretenimento do mundo e quase praticamente metade ou mais da metade desse revenue todo anual vem de mobile. Então eu acredito fortemente que, assim como o Free Fire teve uma função muito importante, né, de abrir algumas fronteiras em relação a games no mercado tradicional, dentro de NFT Games é muito importante que a gente tenha AAAs, games, mundos abertos, MMO, RPGs, como foi importante na história de games, mas a gente tem que pensar definitivamente no casual player ali realmente, ou a galerinha que só tem um device low, tipo, meio não tão legal, assim como o Free Fire teve essa inovação, né? Então eu acredito que jogos NFT no Brasil vão ser um sucesso, não tem muito o que dizer, gente. O brasileiro já é gamer e etc. Mas que a gente possa não só atingir essa primeira metade que já se considera gamer, mas a outra metade também que não se considera, mas às vezes tem um celular na mão, vamos construir focando também em plataforma mobile, gente. Eu acho que é essencial, assim, para que a gente consiga atingir milhões. Vou puxar uma polêmica aqui. Manda. Vou puxar uma polêmica. Porque você está falando algo que eu acredito muito. Que a gente está falando de pessoas que, quiçá, têm conta bancária. A gente está falando de um pessoal que
uma grande parcela da população é analfabeta digital, né? Só que, por outro lado, galera mobile, a gente tá pensando em coisas mais casuais, um Candy Crush da vida, por exemplo. Ou até o Free Fire também, que não é tão casual, mas é um sucesso, né? Só que eu enxergo que o X tá tomando um rumo muito competitivo, muito competitivo. E para mim a base do X é a base social, é a base de mudança de vida, é a base da gente poder fazer scholarship, tanto que a maioria das pessoas que a gente vê que tem scholarships grandes não começaram pensando em business, começaram pensando em ajudar pessoas. Sim. Só que, por exemplo, a gente pega esse cenário do que a gente começou e do que a gente está hoje, a gente não pode falar que, sei lá, meu pai conseguiria jogar competitivamente o X, nem poder jogar de forma casual, porque ele ia pegar uma galera muito braba na arena, então ele não ia conseguir. Como que você enxerga esse movimento do X? Você não acha que estava na hora deles rebalancearem, pensarem um pouquinho nessa questão de, nascemos do social, então vamos tentar fazer alguma coisa casual, não precisa ser estrondosa que nem era antes, que a galera fazia tranquilo, 4.500 SLP, vamos fazer alguma coisa casual pra galera e vamos fazer uma coisa competitiva pra quem quer ser competitivo, porque a gente sabe que o que vai fortalecer o jogo e consolidar mundialmente o X vai ser o eSports, não tem jeito, foi o que aconteceu com Dota, foi o que aconteceu com LoL, é o que acontece com todos esses jogos aí que tem cenário competitivo. Sim. Eles olham, acho que o primeiro ponto é concordo, não é tão fácil agora, tá se distanciando nisso, mas volto a dizer, se não houvesse projeto na minha frente para poder entender, olhar para as pessoas e o que elas acreditam, eu tenho total e plena certeza que eles sabem de tudo isso que a gente está falando, só que isso aqui não é para ser uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabe? Eu acredito que a gente está em um momento transitório, inclusive de experimentação de mercado, para que eles entendam o que é mais saudável financeiramente falando, em algum momento, no momento de agora, mais saudável financeiramente falando, é focar um pouco mais no competitivo, para poder estabelecer a marca deles, tipo um LoL da vida, que né, o esportes é o que fez o que ele é hoje também, para poder depois ir para casual players, assim. Então acho que, velho, é momentâneo, vai rolar isso, o roadmap deles com free to play, quando vier, acho que vai ser é essencial para poder entender se eles vão conseguir implementar alguma coisa mais interessante. Acho que o Teton Arena, por exemplo, né, mostra que é possível você se divertir ali no free to play, né, e ainda assim, às vezes também tem algumas provas de rendimentos também para você. Então eu acredito que sim, é muito difícil do jeito que está hoje, eles estão focando nisso, mas é tudo estratégia, gente. Eles têm a melhor equipe do mundo hoje que pensa nisso também. Eu só acho que, tipo assim, vamos aguentar firme, porque é tudo novo para todo mundo. Eles também são uma empresa muito nova. O mercado que a gente está construindo tem quase nada ainda. Tipo, então a gente vai precisar experimentar muito até chegar no modelo perfeito. Então quem segurar as pontas e de fato olhar o long run vai se beneficiar disso. Então, é polêmico, a galera fala muito, mas eu acho que é só questão de tempo. Eu sou muito fã do X. Eu entrei em novembro do ano retrasado, né? Porque provavelmente esse episódio já tá rolando aí em 2022. Então eu entrei em novembro de 2020, meu primeiro X foi $20. Cheguei a comprar X por $16. Era tipo 3 cents assim. Agora tava aí, quando a gente tá gravando hoje esse episódio, tá uns 4 cents, mas quando eu entrei era 3 cents. Ficava, jogando pra conseguir, jogando. Mas eu nunca fiz saque. Eu fiz o saque só em abril, quando teve o lançamento da Ronin, que eu já tava com o claim, fiz aí um saque a 19 cents e reinvesti em X. Então, desde o começo, o João sabe, eu acredito muito em projetos sólidos no mundo NFT, eu acredito muito em blockchain games, mas eu acredito muito em projetos jogáveis, em projetos legais, divertidos, projetos que rentabilizam, que tem esse desenho econômico legal, que tem esse propósito de ajudar a comunidade, e por isso que eu também me mantenho muito firme ao X. Nesse momento que estamos gravando, teve o lançamento do Substack ontem, né, que eles falaram, então não sei como que a gente vai estar quando lançar esse vídeo, mas eles estavam mostrando as casinhas que vai ter no modo land, as construções, todas as builds, e pô, eu fiquei assim, encantada, tanto que eu saí mostrando pra todo mundo do escritório, falei, agora estoura, e mostrando pra galera, agora porque eu particularmente quero muito o modo land, eu adoro RPG, eu adoro muito RPG, então eu quero muito ver o que vai rolar, e eu gosto de jogar X, gente, não tem jeito, eu gosto. É questão de tempo, eles têm o roadmap do que eles estão pensando em relação a isso. Vão abrir cada vez mais, né, oportunidades e menos barreiras para que pessoas entendam que também, além de ser um jogo rentável de uma forma sustentável,
é também um jogo divertido, dá pra ser. E outro ponto que eu acho muito interessante, que acredito que a Sky Mavis vai puxar esse movimento, é de ser fomentador de outros universos dentro da Blockchain Games. Porque é o que... Cara, é o que eles fizeram com você, pô, de Raw tá ali. De Raw não tem como a gente desassociar a marca, né? Você vai desassociar João da Base, vai desassociar eu e o João da SP. De Raw não dá pra ser desassociado o X-Infinity da Sky Mavis, fomentando o universo aqui, da mesma forma que eles estão junto com a YGG. YGG fomenta diversos universos aí, Ember Sword, o Illuvium, o Sandbox. Então eu acho que vai ser um papel social ainda maior pra galera da Sky Mavis, porque vai ser um tiro no pé assim enorme se eles sentado na grana não fomentar o ecossistema, pensando que a gente está falando em blockchain, pensando que a gente está falando em descentralização, organizações, enfim. O que você acha disso, João? É isso, acho que é o que a gente desenvolve também dentro da Base ali, sendo bem realista. Acho que social é o que brilha nossos olhos mesmo. A gente sempre, que todo mundo nos pergunta, né? Vocês são uma empresa global, mas vocês estão focando no Brasil primeiro. Eu disse, é Brasil mesmo. Brasil tem uma mágica, assim, que é uma missão que a gente tem os fatores de entretenimento de maior, terceira maior audiência de esportes no mundo, só atrás de China e Estados Unidos, pô, game pra caramba, mas o Brasil tem a mágica que, além disso, a gente tem outros fatores, que é o potencial humanitário. É uma galera que tá passando muita dificuldade gigantesca ali mesmo, uma galera que, poxa, às vezes não tem dinheiro pra botar comida em casa, é uma galera que tem um minimum wage ali, sei lá, $190, talvez em média por mês, assim. Então, a gente tem um potencial muito grande de mudar a vida de muitas pessoas. E por que não? Porque, com os games, sabe? E eu acredito fortemente que no futuro, a questão de trabalho, games, vai ser tudo muito próximo. E sabe que o trabalho, no fim das contas, tem que ser divertido. As pessoas vão achar errado quando você não estiver fazendo algo divertido na sua vida, sabe? Então, sim, social é o futuro. E eu gosto muito de quem está olhando, inclusive, para projetos de ecossistema, olhando para Ronin, por exemplo, blockchain. Nem todo mundo sabe, mas a Ronin ali, ela não é só uma bridge para você ficar trocando moedinhas, fazendo staking de AXS. Eles estão construindo, gente, um que pode ser uma das maiores, Layer 2 ali, basicamente, sidechains, o que você quiser chamar, para outros projetos dentro também do universo de blockchain games, assim. Então, outros games, além dos próprios jogos do X-Infinity, vão poder utilizar da própria Ronin Blockchain para poder desenvolver também seus projetos e aproveitar toda essa base de players e a melhor comunidade, talvez, no mundo hoje, dentro de NFT Game. Então vai ser animal o que eles estão construindo, por isso que eu sou evangelista para farmar RON aí, farming RON. Então tem muita coisa interessante. Acredito muito em time, é o futuro, não pode esquecer do social, gente. Tipo, não é só sobre, tipo, engajamento. Somos todos testemunhas de NFT. A gente fica defendendo ali a tese. É isso. Mas eu acho que chegou a hora de um outro momento aqui no nosso Blockchain Cast, que é o momento do Block ou Chain. João, vou explicar pra você como funciona o quadro mais famoso do mundo do blockchain. É block ou é chain? A gente vai te falar projeto, moeda, jogo, qualquer coisa. Pode ser ou não pode ser do universo de blockchain games. E aí você vai falar se é block, porque é block, e se é chain e porque é chain. Tá bom? Okay. Vou começar, porque eu não sei sua opinião sobre, então vou começar. Vai. Não é polêmico pra gente, mas eu quero saber se é polêmico pro João. Tá bom? Beleza. Bora lá. Gala Games, é block ou é chain? Gala Games, primeiro ponto, nada do que eu tô falando aqui é investir em dica de investimento e minha opinião pode evoluir em relação ao que eu tô falando aqui. Talvez daqui até você estar assistindo, né? Mas até então, sim, Gala Games pra mim é um chain. Eu acabei tendo uma chance muito legal de olhar um pouco por dentro do projeto deles, o que eles estão olhando de próximos passos, principalmente pelo Fecocha, que é um criador de conteúdo da Base, que está muito próximo deles, e até então eu acredito que eles têm um potencial gigantesco, assim, de pegar um mainstream como poucos players hoje estão tendo potencial de dar as caras mesmo, sabe? Em devices diferentes, em projetos diferentes, em integrar outros projetos. Então, curto o roadmap, não está sendo tão claro até agora, e eu nem estou falando de potencial de valorização, tá, gente? Nodes, etc, que tá animal quando olha, né, no longo prazo.
falo do que eles estão planejando para agora mesmo, o Galaverse Conference que eles estão fazendo agora em Las Vegas também, que provavelmente quando vocês assistirem também já vai ter o vlog aí postado. A gente mandou uma equipe de filmagem de alto nível com o Fecocha lá pessoalmente para poder cobrir a participação dele lá. A gente está fazendo uma entrevista diretamente com os 2 dos grandes líderes de blockchain lá da Gala Games. Então, até então, sim, é um super chain. Pra gente é chain também. Tipo, pra gente é chain com certeza, né? Com certeza. A gente minera também aqui. Comprei NFT. Amamos, Gala. Amamos e não é uma indicação de investimento, tá bom? Não é. Isso é só o que a gente gosta. Só a Gi pegou como indicação de investimento e deu bom, né? É verdade, cara. A Gi do Beat das Minas Aliás, falou que ganhou. Episódio, hein, gente? Depois vamos lá assistir o episódio com a Gi. É verdade. Aí uma pergunta também, né? Pra saber se é block ou se é chain. O que você acha do Bitcoin? É block ou é chain? Bitcoin, me perdoem os que não são Bitcoin Maxes ou não curtem, mas para mim Bitcoin é chain, acho que é a grande base, assim. Eu gosto de dizer que quando eu comecei, antes de estudar NFT Game, gente, eu estudei tecnologia primeiro. E eu acredito que o Bitcoin tem um papel muito importante agora, não só de força de mercado, porque tudo acompanha basicamente o Bitcoin, mas eu acredito que para adoção, como eu posso dizer, escala de adoção de cripto no mundo, Bitcoin e Ethereum são os principais projetos, assim. Então, reserva de valor é muito importante até então. Vamos ver para onde se evolui, né, possíveis aplicações no futuro. Mas eu gosto de dizer, minha carteira reflete isso e hoje que Bitcoin definitivamente para mim é chain. Bom demais. Illuvium. Illuvium é block ou é chain? Polêmica. Essa é polêmica. Olha, volto a dizer, né, é um pouco do conjunto do que a gente tem de informações até agora. Illuvium, para mim, até então, é um chain também. Posso mudar minha opinião, porque justamente a grande verdade para mim vai ser no momento que eles fazerem o deploy de coisas no mercado. Mas eu acho que eles têm um porquê é chain para mim, né? Acho que é bom explicar isso. O primeiro ponto é que eles têm uma equipe muito grande, que não foca somente na jogabilidade, mas que foca também na parte de economics. Eu tive a chance de poder interagir algumas vezes com, inclusive, um developer brasileiro que estava lá na equipe. Entendi um pouco de quanto eles têm uma equipe focada em DeFi. É incrível quanto eles realmente estão pensando na parte financeira também. Então eu curto dessa parte do que eles estão imaginando. Só que em contrapartida ainda está um pouco nebuloso para mim sobre o quanto eles realmente vão conseguir entregar do que eles estão se propondo e no tempo que às vezes eles estão passando para o mercado. Então eu acho que é um gênero animal, muito investidor, tipo, gigantesco, assim, que tá botando muita fé nisso. Uma comunidade que também tá bem engajada pra caramba, assim. Mas, enfim, o que vai depender se vai continuar sendo chain é muito do que vai acontecer em 2022. Mas até então, pra mim, é um potencial de chain, sem sombra de dúvidas. Bom demais. Tô positivo hoje, gente. Polêmica também, hein? Polêmica? Vai vir polêmica também. O jogo Star Atlas é block ou é chain? Cara, tá aí. Acho que vocês vão perguntar cada uma das coisas. Acho que o bloco mais óbvio pra mim vai ser tudo que envolve ClickGas, mas Star Atlas pra mim ainda é um projeto que até então também tem um potencial. Eu vou ser transparente, tá? É um chain pra mim hoje, ok? Mas em escalas de que tipo, ainda tá mais nebuloso ainda sobre até onde a gente pode continuar apoiando eles. 2022 vai dizer muito sobre isso. Muitas coisas nos assustam muito assim, em relação a adiamento de alguns lançamentos que eles estão querendo botar na mesa. A gente teve a chance muito boa de conversar diretamente com a diretoria lá, a galera que está criando mesmo. Isso nos deu uma segurança muito legal. Só que por mais que seja um projeto chain, para mim, para Base, é um projeto que a gente ainda está esperando alguns próximos passos para a gente poder dar um passo tipo, muito forte enquanto Base mesmo, sabe? Então eu diria que na escala João é um chain de projeto, a gente acredita no projeto, quer estar próximo, a comunidade brasileira é incrível de Star Atlas, mas eu diria que no curto prazo ainda é um bloco para Base. Não sei se eu estou burlando aqui o sistema, mas sim, no curto prazo é um bloco ainda para Base enquanto investimento, porque a gente quer entender os próximos passos. Bom demais. Estamos rumando pro fim, né, desse papo sensacional, Joãozinho. Verdade. Muito bom, né? Passou 1 hora aqui, ó. Muito Passou rápido. voando.
E a gente vai esperar aqui o João muitas e muitas vezes aqui, né? Agradecimento ao nosso patrocinador Base, que deve estar rolando aqui, ó, o bumerangue aqui, né? Deve estar rolando aqui o bumerangue. Eu mando o logo em alta pra quem? Pode mandar pra Carol. Pode mandar. Não, meio, papo, João, tá sendo muito obrigado demais aí por você ter vindo aqui, né? Que é a poltrona mais famosa do blockchain. Energia. E quero agradecer a vocês que estão assistindo, né? Semana que vem tem mais Blockchain Cash, né, Joãozinho? Toda quinta-feira é o horário aí para você aprender um pouco mais com as pessoas que estão realmente dentro do mercado Blockchain Cast. Aliás, Blockchain, né? Porque o Blockchain Cast é o nosso podcast. Bom demais, galera. Então, até semana que vem e um grande abraço, treinadores. Valeu! Valeu.